dar uma pausa na sua navegação para eu dividir com você uma forma muito efetiva, saudável, divertida e diferente para você lidar aí com os pensamentos ansiosos. Então, você que sofre com a ansiedade, eu te garanto que vale muito a pena a ficar comigo até o final deste vídeo, que você vai sim lidar com o pensamento ansioso de uma forma muito efetiva, com muito sucesso. Mas antes aí de eu dividir essa forma com você, eu vou te convidar a se informar sobre a origem dos pensamentos ansiosos, porque a partir do momento que você compreende a origem dos pensamentos ansiosos, você vai aí adotar uma perspectiva mais realista sobre esse tipo de pensamento e você aí vai sim ter sucesso na hora que você tiver que enfrentar, lidar e responder aí esses pensamentos ansiosos. Gente, eu gosto de falar que a saúde mental e a saúde física são uma só, né? Eu tenho que ressaltar isso, e isso parece muito óbvio, porque afinal de contas, o nosso cérebro, ele tá dentro da nossa cabeça, tá dentro do nosso corpo. Mas eu tô falando isso, eu tô começando este vídeo ressaltando isso, porque a gente tem que compreender que várias coisas podem sim ser o gatilho para a ansiedade. Que tipo de coisa? Por exemplo, aí, problema familiar, problema no trabalho, problema aí com o parceiro, a parceira, mas também o cansaço, a falta de sono, o estresse, uma nutrição ruim podem sim ser o gatilho para uma ansiedade. Então, a gente consegue aí compreender que a ansiedade, ela pode aí ser engatilhada ou pode aí iniciar, né, por conta de várias coisas, de um motivo ou de vários ao mesmo tempo. E esses motivos aí, eles vão aí desde problemas pessoais, como por exemplo aí um problema no relacionamento, como também uma nutrição ruim ou um cansaço, uma exaustão extrema. E por conta disso, a gente consegue aí compreender que os pensamentos ansiosos, a ansiedade pode acontecer com qualquer um de nós. Faz parte da natureza humana, independente aí do sucesso que você tem, independente aí do quão bem financeiramente você esteja, qualquer pessoa pode sim ser acometida da ansiedade, dos pensamentos ansiosos. Faz sim parte da nossa natureza humana. E, gente, se a gente for pegar aí o pensamento ansioso, a gente consegue aí observar um padrão, né? E esse padrão, ele pode ser até representado num gráfico. O pensamento ansioso, ele pode, assim, aparecer do nada, independente do que a gente está fazendo. Você pode estar ali numa aula de yoga, meditando, dirigindo, né, descansando na praia. Do nada você pode ali ter um pensamento ansioso. E se você for observar esse padrão, esse pensamento ansioso, ele começa pequenininho e com o passar do tempo, ele vai aumentando, ele vai piorando e aumentando, ele vai intensificando na nossa mente. E aí você pode se perguntar, mas Thalita, o que você está chamando de pensamento ansioso? É muito comum, né, os pensamentos ansiosos terem um padrão. E eu gosto de chamar
esse padrão aí do e se. Então, observe, esse pensamento ansioso, geralmente ele vem na forma do e se, três pontinhos, algo ruim acontecer. Exemplo, e se eu tiver um ataque de pânico dirigindo meu carro? E se eu desmaiar do nada aqui no centro da cidade? Quem é que vai me ajudar? Bom, esses aí são alguns exemplos dos pensamentos ansiosos. Você consegue aí identificar o seu pensamento ansioso? Ele vem nessa forma do e se, três pontinhos, coisa ruim? Tenta aí identificar, isso daí pode ser um para casa para você. Vamos agora, então, observar a origem desses pensamentos ansiosos, porque esses pensamentos, eles têm sim um porquê. Desde aí, o período antigo, eu não vou saber aí dizer, né, pontuar o ano exatamente, mas enfim, desde aí do período antigo, o nosso cérebro, a nossa mente, ela tem o objetivo de vasculhar o ambiente que a gente se encontra, procurar ameaça e fazer com que a gente evite ou elimine a ameaça que a gente encontrou. Esta é a origem do pensamento ansioso. E quando a gente aí observa, avalia a origem do pensamento ansioso, a gente percebe que faz muito sentido, então, esse pensamento e se. Porque naquela época, e é que eu tô falando na época do homem, sei lá, da Idade Média, naquela época, né, o clima, a vida era dualidade, ou era vida ou era morte. E o pensamento em si, né, ele era muito útil, porque o pensamento ansioso, o pensamento em si, ele era um processo cognitivo extremamente útil, porque ajudava os seres humanos daquela época a eliminar ou evitar o perigo e sobreviver. Eu falei um trem com um cliente meu e ele ficou assim meio chocado, né? Foi mais ou menos assim que eu falei para ele. Eu falei assim, fulano, a nossa mente, o nosso cérebro não tem como objetivo fazer a gente feliz. Tem como objetivo fazer a gente sobreviver. É mais ou menos isso, né? O objetivo da nossa mente, né, já naquela época, era fazer a gente vasculhar o ambiente, encontrar a ameaça, eliminar ou evitar o perigo. Vou trazer um exemplo para você. Vamos supor ali o homem das cavernas, né? Tá procurando aí, sei lá, tá procurando um boi. Gente, eu não sei se tinha boi naquela época, tá? Tô aqui supondo. Tava procurando um boi. E aí ele viu, sei lá, uma caverna. E aí ele pergunta: será que o boi entrou naquela caverna? Mas e se tiver um leão dentro daquela caverna? Ou então o homem das cavernas tá, sei lá, tá com fome e aí acha uma flor. E aí, antes de comer a flor, ele se pergunta: e se essa flor for venenosa? Então, você está vendo como que a nossa mente, o nosso cérebro, produzia esse tipo de pensamento no intuito de proteger a gente, no intuito de fazer a gente sobreviver, eliminar perigo e ameaça? Pois é, e até hoje a nossa mente aí mantém este objetivo. Mas a gente aí não vive na selva, na floresta, apesar de ter muita gente que fala, né? Selva de pedra, né? Tem muita gente que fala assim. Mas mesmo aí que a gente vive hoje num ambiente totalmente diferente do ambiente das cavernas,
A nossa mente, o nosso cérebro é extremamente esperto, é extremamente criativo. Por quê? Porque ele vai reproduzir cenários totalmente fantasiosos de perigo dentro da gente. Hoje em dia, né, de acordo aqui com o nosso estilo de vida, com o ambiente que a gente vive, não tem sentido o meu cérebro falar para mim: será, Thalita, que você tem aqui um urso embaixo da sua cama? Isso é totalmente impossível, não tem sentido. Esse tipo de pensamento não vai me fazer sobreviver no mundo de hoje. Esse tipo de pensamento não vai me ajudar a vasculhar o ambiente em que eu estou navegando. Esse tipo de pensamento não tem objetivo algum na minha vida atual. E o que a minha mente extremamente esperta vai fazer? A minha mente, ela vai criar cenários fantasiosos de acordo aí com o meu ambiente. Então, de novo, ao invés do meu cérebro falar para mim assim: Thalita, será que tem aqui um urso embaixo da sua cama? A minha mente vai falar: e se todo mundo odiar o meu vídeo no YouTube? E se eu nunca mais conseguir um cliente? De novo, se a gente for reparar aí, os pensamentos ansiosos, eles vão ter um padrão, né? Lembra do gráfico que eu falei no início do vídeo, né? O pensamento ansioso, ele aparece do nada e com o passar do tempo, ele vai aumentando. Se você observar os pensamentos ansiosos, eles nunca são sobre uma coisa boa. Os pensamentos ansiosos, eles sempre vão ser sobre algo ruim, sobre algo extremamente trágico. Você nunca vai ter um pensamento ansioso assim: ah, e se eu receber boas notícias do meu médico na próxima consulta? Ah, e se eu passar de primeira na minha primeira entrevista de emprego? Ah, e se o meu canal no YouTube for ter um sucesso extremamente grande? Nunca é sobre algo bom. O pensamento ansioso é sempre sobre algo ruim. Mas, como aí a gente sabe um pouquinho da origem do pensamento ansioso, a gente vai concluir que para o nosso cérebro, para a nossa mente, é muito melhor a gente ter precaução. É muito melhor a gente ser prevenido, porque a nossa mente quer que a gente sobreviva. Então, se você não tiver uma resposta saudável diante aí desses pensamentos ansiosos, os pensamentos ansiosos vão controlar a sua forma de ver o mundo, a sua forma de interpretar as situações que você experiencia. Os pensamentos ansiosos vão acabar controlando as suas ações e, finalmente, os pensamentos ansiosos vão sim controlar a sua vida. Se você não tiver uma resposta saudável diante dos pensamentos ansiosos, você vai sim ser dominado pelo medo e também pela ansiedade. Por isso, gente, se você encontrar por aí alguém ou uma estratégia falando que você consegue controlar os seus pensamentos ansiosos, faça isso e controla o seu pensamento ansioso. Gente, isto é uma batalha em vão. Controlar os seus pensamentos é uma batalha perdida. Por quê? A resposta está aí na origem
dos pensamentos ansiosos, né? Que são pensamentos assim extremamente antigos, tem o objetivo de fazer com que a gente elimine ameaças do ambiente e sobreviva. Esse é o objetivo do pensamento ansioso. Os pensamentos ansiosos, eles vão sim se manifestar do nada, independentemente do seu controle, independentemente do que você faça, do que você fale, do que você come, você vai sim ter pensamentos ansiosos. Não tem como você controlar quando, onde e como esses pensamentos aparecem na sua mente. Você tem que lembrar que desde o período antigo, sei lá, da pré-história, do homem das cavernas, a nossa mente, o cérebro humano, ele é programado para a gente ser precavido. O nosso cérebro, a nossa mente é programado para a gente sobreviver, para a gente eliminar ameaça, vasculhar e eliminar o perigo. Eu tô falando aqui, né? Parece que eu tô falando só coisa ruim, que a gente não tem como controlar o pensamento ansioso, mas você pode sim controlar a forma como que você responde a esse tipo de pensamento, né? Quando o pensamento, até imagina, se você tiver aí como objetivo controlar o seu pensamento, você vai causar ainda mais ansiedade, porque você não sabe quando esse pensamento vai vir, você não sabe como ele vai vir e você não sabe nada dele. Ele pode aparecer do nada. Então, assim, é uma estratégia que vai trazer mais ansiedade para você. A partir do momento que você entende que é mais saudável você controlar e ter uma resposta saudável diante esse pensamento, você aí vai se empoderar. Você pode sim controlar a forma como você responde a esse pensamento. Tem aí várias formas no meu canal, eu já passei inclusive outras formas, essa é apenas uma delas. E mais importante, gente, fazer aí um tratamento com o psicoterapeuta, com o psicólogo, você vai sim encontrar formas muito diferentes e personalizadas para responder de uma forma saudável a esses pensamentos aí ansiosos. Eu gosto de falar que essas formas, né, elas são aí como se fosse uma ferramenta, né? Porque tem hora que ela vai funcionar, tem hora que você vai gostar de usar essa ferramenta, mas tem hora que ela não vai funcionar ou você não vai gostar. Então, quanto mais estratégias, quanto mais formas de responder a esse pensamento você souber, melhor para você. Porque aí, uma hora você vai gostar dessa forma, outra hora você quer trocar, outra hora essa estratégia, essa forma que sempre funcionou vai deixar de funcionar e aí você vai ter outra. Então, é sempre bom a gente aprender aí diferentes formas de lidar com os pensamentos ansiosos. Enfim, falei demais. Agora, finalmente, uma segunda pausa na sua navegação para gente aí, de fato, aprender essa forma que eu tanto tô falando. Bom, gente, quando o pensamento e se, né, o pensamento ansioso, e se três pontinhos, coisa ruim, aparecer do nada na sua mente, você vai responder a este pensamento de forma a eliminar de uma vez por todas o aumento da ansiedade. Lembra no início do vídeo que eu falei que se a gente pudesse representar esse pensamento num gráfico, a linha do gráfico ia aumentando? Pois então, a resposta
a esse pensamento ansioso, o objetivo dela é você eliminar o crescimento da ansiedade e do medo. Simplesmente, gente, quando esse pensamento ansioso vier na sua mente, você vai falar ou você vai pensar. E daí? É isso. Vou aqui trazer exemplo. Vamos supor, vou pegar o exemplo que eu tinha falado antes, né? Eu tô andando aqui no centro, sozinha, na cidade, e aí você começa a se sentir desconfortável, você começa a se sentir assim, percebe que a ansiedade está batendo, e aí de repente vem aquele pensamento: e se eu desmaiar aqui no meio da rua, no centro da cidade? Fale ou pense. E daí? E daí, Thalita? Se eu desmaiar agora no centro da cidade, alguém aqui vai me ajudar e no máximo eu vou acordar daqui a 3 ou 5 minutos. Outro exemplo. E se eu estiver dirigindo e de repente me vem o pensamento: ah, eu estou dirigindo, e se eu tiver um ataque de pânico aqui agora, dirigindo, o que vai acontecer? E daí, se eu tiver um ataque de pânico, enquanto eu estiver dirigindo, eu vou parar o carro, eu vou encostar, vou esperar o ataque de pânico passar, como o ataque de pânico já passou das outras vezes. Outro exemplo. Ah, e se eu não conseguir passar nessa entrevista de emprego e demorar para achar um outro emprego? E daí, Thalita, continue tentando. Ah, e se essa pessoa que eu tô querendo conquistar não goste de mim? E daí, você continua procurando alguém. Gente, é muito importante que você responda desse jeito. E daí? Você não precisa acreditar cegamente na resposta que você está dando. O objetivo dessa estratégia, dessa forma, não é você acreditar naquilo que você está respondendo. Não é este o objetivo. O ponto desta estratégia é que você, de novo, elimine o aumento da ansiedade e do medo. Você vai eliminar a ansiedade e o medo, o aumento da ansiedade e do medo que vem ali com aquele pensamento ansioso. Essa estratégia, gente, ela é muito efetiva e ela é também saudável, porque ela vai basicamente neutralizar o medo, a ansiedade e a tensão. E ela vai aí te colocar numa posição de empoderamento, né? A partir do momento que você aí zombeie, brinque, desdenhe da sua ansiedade, daquele pensamento ansioso, você vai estar ali recuperando o poder. Porque quando a gente está, né, tendo um pensamento ansioso, quando a gente está tendo um ataque de pânico, quando a gente está ali na ansiedade, a gente perde totalmente o empoderamento. E a gente perde o empoderamento com o aumento desse pensamento ansioso. E a partir do momento que você dá essa resposta, e daí, você vai estar aí neutralizando o medo, a tensão, a ansiedade. Ah, Thalita, mas e se o e daí não for bacana para mim? Porque tem gente que não gosta dessa expressão, né? Ah, e daí? Não interessa. Se você não gostar do e daí, do termo e daí, você pode aí criar uma outra resposta. Por exemplo, sei lá, tanto faz, tanto fez. A minha avó tinha uma resposta, ela tinha uma expressão
que eu acho que cabe assim, igual luva, né, que falo, muito bem nessa técnica, que minha avó falava sempre assim, acabou, acabou. Ela não falava acabou, acabou, ela falava acabou, acabou. Então vamos supor, sei lá, tô num navio e de repente o navio, e se o navio aqui, o navio começou a tremer, e se o navio afundar? Acontecer igual aconteceu com o Titanic. Acabou, acabou. Eu tenho um cliente que eu tentei essa técnica com ele. Ele tinha muita crise de ansiedade e durante assim um determinado período da vida dele, essas crises de ansiedade eram muito intensas, porque ele ficou sem emprego e ele tinha uma data limite para encontrar um emprego, senão ele tinha que sair do país que ele estava morando. E essas crises de ansiedade vinham. E aí, ele encontrou a expressão que deu mais certo com ele, traduzindo, seria assim, que se F três pontinhos. Eu não sei se eu posso falar isso aqui, tá, gente? Então, aí ele pensava, né? Ah, e se eu não conseguir arrumar emprego? Que se F, eu volto para o meu país. Ah, e se o emprego que eu arrumar for uma furada? Que se F, eu vou embora para o meu país. O importante, gente, independente aí da expressão, acabou, acabou, tanto faz, tanto fez, que se F, que se exploda tudo. O importante é que a sua resposta traga de forma bem clara, uma atitude de zombaria, de desdém com relação ao medo, com relação à ansiedade. Então, por exemplo, e se meu canal no YouTube não der certo? Acabou, acabou. E daí, tanto faz, tanto fez. Eu tentei. É interessante que eu vou dividir uma coisa pessoal com vocês, que é muito interessante você, né, que tem aí um companheiro, uma companheira, você divida, né, as técnicas que você aprendeu aí, seja essa técnica, seja outras técnicas que eu passei aí no meu canal, ou técnicas que você aprendeu com seu psicólogo. É bem bacana você dividir com seu parceiro, com a sua parceira. Durante o corona, todo mundo estava aí muito ansioso, né? Inclusive eu. E eu dividi essa técnica com o meu marido. O meu marido não é psicólogo, tá, gente? E aí eu falei com ele, ó, santo de casa não faz milagre. Eu tô assim muito ansiosa e quando a ansiedade bater, você vai ter que me ajudar aqui a lidar com a ansiedade. E aí vinha aquelas coisas, né? Ah, quarentena, ficar trancado dentro de casa. E aí e se nós ficar aqui por mais 5 anos desse jeito? Meu marido olhava para mim, ele não falava, ele simplesmente fazia isso. Ele fazia essa expressão, tipo assim, essa expressão é bem e daí, né? Tanto faz, tanto fez. Se a gente ficar assim, tanto faz, tanto fez. E acabou que a minha ansiedade foi aí, né, diminuindo, né, a forma assim como que eu via, né, as coisas. E acabou que isso assim, essa expressão corporal dele, né, de fazer isso, virou até uma brincadeira familiar, né? Então, assim, de vez em quando eu pergunto ele alguma coisa, ele me pergunta, eu faço assim. E até os meus pais, eles pegaram essa forma. Meus pais perguntam alguma coisa, e se isso acontecer? Ou então, você sabe disso, Thomas? Ele vira e fala assim, tipo, e daí, né? Então, a forma como que você aí vai responder a esse pensamento ansioso não precisa ser uma forma rígida. Pode sim ser através aí de expressão corporal, pode ser através da fala, pode ser através aí do pensamento, né? E mesmo
que a sua ansiedade ela não venha na forma do pensamento ansioso, na forma do e se a sua ansiedade, por exemplo, vier na forma de uma sensação, né? Então, às vezes as pessoas, tem gente que tá ansioso e aí não tem o pensamento ansioso, mas sente um desconforto no estômago, né? Você pode também usar essa técnica. Você pode simplesmente, e daí, tanto faz, tanto fez, eu tô com estômago ruim, entendeu? Então você tem aí uma abertura muito grande, né, para responder da forma que é melhor para você. Essa resposta, gente, ela tem que desarmar a tensão que começa a ser construída com o pensamento ansioso, com a ansiedade. Porque aí, através dessa técnica, ao invés de você engajar na tensão, né? Ao invés de, ah, e se eu não passar na entrevista de emprego? E se eu nunca mais arrumar emprego? E se a minha experiência não for boa? E se o meu ex-chefe tá ligando para todo mundo? Ao invés de você engajar nessa tensão, de você engajar nesse pensamento ansioso, você desarma imediatamente essa tensão. Você desarma a ansiedade, o medo, o estresse. Gente, eu espero aí que você faça um bom uso dessa técnica. Você que é ansioso, ansiosa, faz aí igual eu. Se você tiver um parceiro, uma pessoa de confiança, você mora com essa pessoa, divide essa técnica com esse seu ente querido, ou melhor, passe o meu vídeo para o seu ente querido e aí você dá um sinal na hora que a pessoa vê que você está ansiosa, ela aí vem aí desarmando a tensão com você. Se você aí tem uma outra expressão que vá além do e daí, tanto faz, tanto fez, acabou, acabou, ou então a expressão assim do meu marido, coloca aqui no comentário que aí eu vou até usar para os meus clientes que tiver aí com essa questão do pensamento ansioso. Eu espero aí que você tenha gostado. Muitíssimo obrigada por assistir o vídeo até agora. Até a próxima. Tchau!